A paz do Senhor, irmãos. Venho nesse testemunho apresentar a vocês 3 sinais grandiosos que o Senhor me mostrou sobre a necessidade do batismo nas águas. Eu era católico, apostólico romano e por tradição fui batizado quando criança. Uma das coisas que me deixava intrigado era o fato de Jesus ter sido batizado nas águas do Rio Jordão quando tinha seus 30 anos. E eu nem me lembrava do meu batismo. Outro fator que me deixava muito preocupado era a palavra na Escritura, onde o Senhor disse, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16: todo que crer e for batizado será salvo. Notem que existe uma condição nessa frase, onde Jesus salientou a condição de acreditar primeiro e ser batizado posteriormente. Eu tentava me apoiar no batismo do Espírito Santo, que é maior do que o batismo nas águas, eu sei, e também na palavra que está na Escritura sobre um só batismo. Diante de tantas dúvidas, eu só encontrei uma saída. Eu fui buscar o Senhor em oração e pedi para que Ele me desse um sinal. Eu deveria ser batizado, Senhor, nas águas novamente ou não? Responda, Senhor. Esse foi o pedido que eu fiz em oração. Então eu fiz esse pedido em pensamento para que ninguém escutasse. Se fosse da vontade e do agrado do Santo Deus, somente Ele poderia me dar a resposta. Na madrugada daquele dia, me dirigi ao jardim da minha casa. Me coloquei de joelhos e comecei a clamar a Deus, pedindo uma resposta. Depois de muito tempo, levantei os olhos e começou a surgir no lado sul, bem na minha frente, uma luz que aumentava gradativamente a sua intensidade. No início achei que era um avião, mas não ouvia nenhum barulho de motor no céu, e a luz foi ficando muito mais intensa a ponto de ofuscar todas as estrelas que estavam ao redor. A estrela se formou e parou durante muito tempo com aquele forte brilho, e eu comecei nesse momento, irmãos, comecei a chorar pelo grande sinal que Deus havia me dado. No dia seguinte, irmãos, entrei em oração e disse ao Senhor: meu Deus, me perdoe pela minha incredulidade e minha dúvida, mas eu gostaria, se foi do Senhor mesmo esse sinal, que o Senhor me mostrasse novamente aquela linda estrela. Na mesma noite, irmãos, me dirigi dessa vez ao meu quintal, me prostrei de joelhos e comecei a orar. Depois de muito tempo olhei para o céu e novamente começou a surgir um forte brilho na mesma direção sul, da mesma forma que a anterior, e era uma estrela que surgiu do nada e brilhava com muita intensidade, ofuscando novamente as estrelas que estavam ao redor. A estrela ficou durante muito tempo, irmãos, e num determinado momento ela desapareceu. Desapareceu totalmente. Novamente, irmãos, eu comecei a chorar. Era muita alegria. Foi um momento de muita alegria dentro da minha alma. E agradeci a Deus por esse grande e maravilhoso sinal. Esse era, irmãos, o segundo sinal de Deus. No dia seguinte, entrei em oração, em meu quarto, com as portas fechadas, e agradeci ao Senhor pelos sinais. Mas eu disse a Deus: meu Deus, me perdoe novamente, Senhor, pela minha incredulidade, pela minha falta de fé. Mas se foi do Senhor mesmo esses 2 sinais, mostre-me, Senhor, na palavra
na santa palavra de Deus, e eu não terei mais dúvidas e não te incomodarei mais, Senhor. Então, irmãos, abri a palavra de Deus e caiu no livro de João, capítulo 3, versículo 22. Jesus estava com os discípulos e batizava. Irmãos, foi muito forte e eu não tive mais dúvidas e decidi: agora eu vou ser batizado. Esse era o terceiro sinal de Deus, dado pela sua misericórdia. Depois disso, o Senhor começou a me usar, irmãos, fortemente. E os sinais de Deus começaram a acontecer em minha vida, porque eu passei a ser chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. Porque esse, irmãos, é um ato onde nós tomamos a nossa decisão e aceitamos o Senhor como o nosso Salvador. Já o batismo do Espírito Santo, irmãos, é a ação de Deus em nossa vida. O batismo do Espírito Santo, irmãos, é a transmissão de um dom maravilhoso de Deus, derramado como em Pentecostes, fazendo de nós a presença viva do amor de Deus na operação de sinais, dos milagres, a operação dos dons de Deus, irmãos. Se o batismo das águas não fosse necessário, irmãos, Jesus não teria sido batizado, porque ele não tinha pecados como nós, que temos muitos. Mas deu o seu exemplo do batismo lá na presença de João, nas águas. E eu não tive mais dúvida, irmãos. Esse é meu testemunho. Espero que tenha ajudado os irmãos no despertar de uma grande decisão na sua vida. Jesus está voltando, irmãos. Portanto, não deixe de tomar decisões importantes na tua vida, que te levam à salvação da tua alma, irmãos. Entrega a tua vida para Jesus. Entrega a tua alma para o Senhor. Entrega, abra teu coração agora. Você tem uma oportunidade agora. Peça perdão para Deus. Perdoe aquele que te ofendeu. Irmãos, somente dando perdão para aquele que te ofendeu, você será perdoado. Porque o Senhor Jesus, quando estava na cruz do madeiro, irmãos, depois de todos os insultos, de ser provado, castigado, sem nenhum merecimento, o Senhor disse: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Escreve, Senhor, o nome deste irmão que ouviu essa oração com fé, Senhor. Escreve no teu livro sagrado, Pai, para que ele possa receber a coroa da vida. Abençoa, Senhor, estes filhos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.